Olá, eu me chamo Rafael Deloiágono e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo onde abordaremos os movimentos mais relevantes do setor sucroenergético. Falaremos um pouco de clima e um pequeno prognóstico do que esperar para a safra 23-24 e também abordaremos os movimentos mais relevantes no mercado interno e externo para o setor. Vamos para o vídeo. Começando pelo clima, o último mês de 2022 e o mês de janeiro de 2023 foi regado de chuvas aqui na região Centro-Sul. Se por um lado isso deve contribuir de maneira significativa para o desenvolvimento e produtividade dos canaviais ao longo da safra 23-24, um ponto de atenção é para o desenvolvimento também de pragas e fungos nas regiões de cana-de-açúcar, uma vez que o excesso de chuvas e também de umidade torna um ambiente favorável para a proliferação desses micro-organismos. Vale mencionar também que ao longo de muitos momentos nesses últimos 2 meses, além da quantidade excessiva de chuvas, nós tivemos uma baixa incidência de luminosidade em alguns pontos do canavial. O excesso de nebulosidade pode atrapalhar a absorção da luz pela cana-de-açúcar e atrapalhar o seu desenvolvimento. Com relação aos meses restantes até o início da safra 22-23 aqui no Centro-Sul, o prognóstico de algumas instituições climáticas revela uma diminuição do índice de chuvas ao longo dos meses de fevereiro e março. Vale dizer que isso contrasta com o que nós tivemos, por exemplo, no ano passado, de 2022, onde as chuvas do primeiro trimestre do ano se estenderam até o final do mês de março e atrapalharam a colheita, atrasando o início da safra aqui no Centro-Sul. Falando agora sobre os movimentos de mercado, a conjuntura internacional que se apresenta é de uma leve desaceleração no ritmo econômico das principais economias mundiais. Isso acaba se refletindo também no movimento de preço das principais commodities negociadas internacionalmente. Embora elas permaneçam em patamares relativamente elevados, elas já estão distantes do pico observado nos anos de 2021 e 2022. Tudo isso acaba se relacionando com uma certa ressaca das principais economias após os desdobramentos da Covid-19. Para combater os desarranjos das cadeias produtivas globais que tiveram início lá em março de 2020, as principais economias fizeram uma injeção de liquidez no sistema econômico. Com o passar do tempo e o retorno à, entre aspas, normalidade, o que nós tivemos foi um avanço dos preços generalizado em todo o mundo. Muitas economias, então, passaram a ter que lidar com uma inflação elevada. E o principal remédio para isso acabou sendo a elevação das taxas de juros. O cenário que nós estamos tendo agora, portanto, é de taxas de juros elevadíssimas, o que acaba por reprimir a demanda e, consequentemente, desacelerar o ritmo econômico global. O contraponto nesse contexto todo acaba sendo a economia chinesa, que tem visto seu ritmo ficar cada vez mais acelerado após a queda das políticas de Covid-0 instauradas no país. Com a demanda chinesa crescendo, todo o resto do mundo acaba por seguir mais ou menos o mesmo movimento. O país, portanto, pode ser responsável por suavizar essa perspectiva de arrefecimento econômico global que estamos tendo para 2023. Com relação ao mercado de açúcar especificamente, a commodity segue um caminho um pouco diferente do que nós temos visto tanto na soja como no milho. Vale dizer que os preços registrados ao longo desses últimos 2 meses, inclusive aqueles vistos nas últimas semanas, beiram a máxima histórica já observada nos últimos 6 anos. Isso tudo acaba sendo sustentado principalmente pela dificuldade de exportação que deve ter a Índia, o segundo maior país produtor e exportador do produto mundial. Com a safra no país se iniciando lá pelo mês de outubro, ou seja, na reta final da safra aqui no Centro-Sul do Brasil, a oferta indiana acaba sendo a responsável por manter a boa oferta do produto no mercado internacional do período em que o Brasil se encontra na entre-safra. Qualquer dificuldade, então, apresentada pela safra indiana acaba se refletindo em uma elevação dos preços via pressão da oferta e da demanda do produto. Como é o caso que está acontecendo agora, por exemplo, onde o país deve apresentar uma retração na sua produção relativamente ao que nós tivemos na safra passada e, consequentemente, restrições à exportação do produto. Isso tudo deve levar também a uma redução do superávit global do açúcar, ou seja, a balança entre oferta e demanda do produto. Se fizermos um recorte referente aos meses da safra internacional da commodity, esse ano deve contar com cerca de 2 milhões de toneladas a menos do que nós tivemos em 21-22, ocasionando, consequentemente, uma pressão nos seus preços. O próximo contrato futuro negociado para o açúcar,
com vencimento agora já no mês de março de 2023, segue sendo negociado próximo de 21 centavos de dólar por libra-peso. Isso representa uma manutenção das tendências altistas nos preços desse mercado, que deve voltar a recuar somente quando o açúcar brasileiro da safra 23-24 atingir o mercado internacional, ou seja, lá para meados de 2023. Isso deve ser o suficiente para ocasionar uma diminuição nos preços via pressão de oferta e demanda. Os contratos, então, que estão sendo negociados para o segundo semestre de 2023 já se encontram com valores bem reduzidos quando comparados ao que estamos tendo agora. Outro aspecto relevante para o mercado do setor sucroenergético diz respeito aos preços negociados do petróleo internacionalmente. Neste caso, é importante enfatizar que desde o último mês de 2022, o petróleo se consolidou na faixa de 80 dólares o barril, o que significa uma redução expressiva das cotações que nós observamos ao longo de todo o período do ano passado. E esse deve ser o nível, pelo menos a princípio, que a commodity deve ser negociada ao longo de todo o primeiro semestre de 2023. Entre os fundamentos que sustentam esse mercado, vale dizer a limitação da oferta do petróleo russo em decorrência do teto de preço imposto pelo G7, o que acaba por limitar a capacidade de oferta global do produto. Já por parte da demanda, vale citar aqui o desempenho econômico da economia chinesa, que vem crescendo acima do que era esperado no início de 2023. Além disso, nós temos também o crescimento da demanda por gasolina e também por combustível de aviação por parte dos Estados Unidos, o que acaba pressionando os preços nesse mercado. Em resumo, podemos esperar um petróleo ainda negociado com preços firmes ao longo dos próximos meses, mantendo esse patamar de 80 dólares o barril. Falando agora especificamente do etanol, a virada de ano trouxe novidades no que se refere à carga tributária incidente, tanto sobre o biocombustível como sobre a gasolina. Logo que assumiu o cargo, o recém-empossado presidente da República optou por postergar a desoneração desses impostos até março de 2023. Ao que tudo indica, então, a partir do próximo mês, nós devemos ter a volta dos impostos federais. E aí, tanto a CID como o PIS e COFINS, no caso da gasolina, e do PIS e COFINS no caso do etanol. Vale relembrar que esses impostos mencionados estão zerados desde julho de 2022 e foi um dos principais fatores pela queda de preços observados no setor. No caso do etanol hidratado, por exemplo, nós podemos esperar uma redução de até 7% no seu preço médio no encerramento dessa safra, comparado com a safra anterior. Alguns agentes do mercado, no entanto, questionam se realmente esses impostos serão desonerados já no mês que vem ou se irão perdurar até o final de 2023. Para ajudar a entender a magnitude do efeito dessa decisão nos preços PVU dos biocombustíveis, nós aqui realizamos dois cenários distintos de projeção de preços do etanol. Um deles considerando o cenário corrente, com o retorno desses impostos a partir do dia 1º de março. E o outro considerando a desoneração desses impostos até o final de 2023, ou seja, a alíquota de PIS, COFINS e CID, no caso da gasolina, zerados até o mês de dezembro. Como ilustrado no gráfico que trago a vocês, o cenário contando com a desoneração desses impostos até o final de 2023 possui uma trajetória projetada relativamente inferior ao cenário em que se considera a volta desses impostos já no mês de março. Em números, a diferença entre os preços médios obtidos em cada um desses cenários equivale a 22 centavos o litro. Ou seja, caso a decisão de prorrogar a desoneração dos impostos federais se estenda até dezembro de 2023, o setor enfrentará uma redução significativa na receita obtida com a comercialização de etanol. Consequentemente, ambos os cenários devem resultar em trajetórias distintas para o preço projetado da matéria-prima na próxima safra. Para o caso em que em abril de 2023 nós já tenhamos o retorno dos impostos federais sobre os combustíveis, nós devemos ter um preço de fechamento do ATR, ou seja, um preço médio de safra, girando em torno de R$ 1,15. Já para o cenário onde essa desoneração se estende até o final do presente ano, o preço de fechamento do ATR cairia para em torno de R$ 1,11 o quilo. Vale salientar aqui que em ambos os cenários esperamos uma retração dos preços nominais da matéria-prima, o que pode significar que a próxima safra seja desafiadora para o setor em termos de margens. Então ficamos por aqui. Não deixe de acompanhar o PSEG Consultoria e Projetos em todas as nossas redes sociais para atualizações, tanto dos movimentos de mercado como do setor sucroenergético.
Até o próximo mês e um abraço.